que se encontra na casa pela primeira vez. Então, desejamos um dia em paz, com saúde. Na eventualidade de qualquer esclarecimento que pretendam, no final do trabalho, estamos disponíveis. Hoje vamos ler uma mensagem do livro Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles. Antes de mais, gostaríamos de informar o seguinte. Na próxima semana, realiza-se na Exponor uma exposição que vai abranger os dias 1, 2 e 3, portanto, apanha o domingo. A última vez que ela ocorreu, em 2019, a zona envolvente da Exponor estava superlotada e, portanto, se houver alguma intenção de vir ao centro, evitem aquela zona, porque aconteceu mesmo comigo ter chegado um quarto de hora depois da hora prevista. Portanto, é uma informação que desejamos prestar para não sermos surpreendidos pela atividade da Exponor. Então, vamos ler uma mensagem do livro Momentos de Coragem, cujo título é Instrumento da Vida. Diz assim a mensagem: não te consideres indene à interferência perniciosa das entidades perversas que ainda se comprazem gerando perturbação e sofrimento. Utilizando-se das imperfeições morais dos homens, insinuam-se através dessas brechas e instalam centros de desordem, estabelecendo conflitos e distorcendo os enfoques da realidade por meio de lentes defeituosas. Estás destinado a realizações superiores para o teu bem e para o bem geral. Procedes da ignorância e rumas para a grande luz. Anelas pela claridade futura, no entanto, movimentas-te ainda entre sombras remanescentes. Cuida-te mais, a fim de que a tua usina psíquica não ofereça energia para utilização prejudicial a ti mesmo. Um pequeno incidente, um acontecimento sem importância, uma querela sem valor, um ato que te aparece de desconsideração, ligeira dificuldade no relacionamento familiar, afetivo ou social, uma desconfiança, e estão prontos os condimentos para o acepipe da desarmonia e do mal-estar. Indispensável que redobres a vigilância e perseveres no bom humor. Quem abraça o Evangelho do Cristo encontra-se mais bem equipado para enfrentar as vicissitudes e lutar contra as próprias imperfeições. Certamente tens problemas e dificuldades. Todavia, o mundo é escola de aperfeiçoamento e quantos nele se movimentam, com raríssimas exceções, padecem das mesmas injunções. O que não podes é desmerecer a confiança do Senhor, que te encarregou das tarefas que deves desempenhar com alegria. A conquista da felicidade real é um desafio de alto porte. Somente o logram aqueles que se empenham sem desfalecimento na superação dos empeços. Crês que pode ser útil em qualquer lugar e, não especificamente, neste ou naquele onde te encontras. É certo que sim. Sem embargo, toda vez que abandonamos um labor, mesmo que para encetarmos outro, fracassamos naquele que dependia de nós, e qualquer insucesso que disso decorre, a responsabilidade é do desertor. Um período de problemas faz-se mais imperiosa a dedicação. O cristão decidido dá-se, serve e confia. Quando espera retribuição, destaque, projeção, sem dúvida que se está a servir da tarefa e não atuando em favor do serviço. Não arroles, pois, queixas nem exigências. O erro sempre perturba a quem o pratica. Sê tu aquele que avança sempre, sem pressa, porém,
sem pausas prolongadas ou mediante marchas e contramarchas. Deixa-te, desse modo, consciencializar de que a edificação moral, renovação espiritual e construção do bem no mundo são empreendimentos de grande porte que a vida te enseja, considerando que antes fazias parte do grupo que perturbava e afligia, sendo agora instrumento da vida para a glorificação do bem em nome daquele que é o sumo bem. Então, unamos os nossos pensamentos em torno de Jesus para a oração de abertura dos nossos trabalhos. Colocando na nossa tela mental a figura do amigo inexcedível, Jesus, a quem o Pai, o Senhor da vida, entregou a missão de nos amparar os passos ao longo do processo evolutivo. Eis-nos, pois, reunidos em seu nome e em nome de Deus, com vista à partilha de afetos, de emoções, de alegrias que este dia nos traz, particularmente pela oportunidade da reunião da manhã, em que nos é permitido refletir sobre o ensino dos Espíritos que, em nome de Jesus, entregam à humanidade lições imorredoras de amor, de complacência, tolerância e perdão, para que possamos orientar os nossos pensamentos, sentimentos e ações em concordância com esses valores nobres que se devem sedimentar, consolidar na intimidade da alma. É, pois, Senhor, com redobrada alegria que os nossos corações partilham as emoções, a luz, a paz, a harmonia, para que o ambiente onde nos encontramos esteja iluminado, vibrante, das melhores condições e proteção para todos quantos aqui chegam ao recinto e aqui se encontram igualmente, não só para refletirmos na condição de ouvintes, mas, sobretudo, de trabalhadores anónimos, emprestando o melhor de nós às forças superiores da vida para o socorro de todos quantos sofrem. A nossa humilde oração repleta-se de emoção, repleta-se de fraternidade e solidariedade. Pensamos naqueles que mais sofrem, Senhor, os mais frágeis, crianças, jovens, idosos, toxicodependentes, suicidas, mas também aqueles que ainda jornadeiam pela vida, iludidos pelas fantasias do imediatismo que as oportunidades da vida material oferecem. E aqueles ainda que se opõem ao avanço, ao progresso moral, individual ou coletivo. Por esses locais de sofrimento e desespero, deixa que a nossa oração viaje como a brisa fresca da manhã, levando o sol da vida para acalmar desesperos e clamar pelo socorro, pelo resgate, já que todos estamos irremediavelmente destinados a vencer, a progredir, para nos aproximarmos de vós. Obrigado, Senhor. A nossa mensagem introdutória do trabalho propriamente dito
É ainda uma mensagem de Joana de Ângeles, do Espírito de Joana de Ângeles, que nos diz: não chores, não sofras. Mantém elevado o pensamento ao Senhor sem te envergonhar. Alça-te à luz, mesmo que nada representes. Além da ponte, há muitas venturas aguardando por ti. Além do abismo, há luzes fuziantes esperando pelo triunfo. Luta agora, vence logo. O nosso tema de hoje, o nosso trabalho, é hoje repleto pelas mensagens de Joana de Ângeles, desta feita, da obra Atitudes Renovadas, do capítulo 23º, cujo tema central é viver com simplicidade. Vamos ver, compreender o que nos recomenda e orienta este Espírito. Uma existência trabalhada na simplicidade culmina em plenitude de sentimentos e objetivos espirituais. Criado simples e ignorante, o Espírito desenvolve, etapa a etapa, as potencialidades divinas que tem adormecidas, alcançando os nobres patamares da autorrealização, modificando a estrutura que se transforma em energia sublime, sem as marcas perturbadoras defluentes do processo evolutivo. Como nos revelam os Espíritos, é exatamente aquilo que se passa no Livro dos Espíritos, que nos anunciam e informam, esclarecem que somos força divina, criação divina. Somos criados simples e ignorantes e estamos, por força das leis divinas, das determinações superiores da vida, estamos forçados ao sucesso espiritual, a avançar. Nós somos como a semente lançada ao buraco escuro da terra que, apesar de ser completamente envolvida pelo humus do planeta, acaba por ter força vigorosa que a impele para o exterior, à procura do sol, à procura da vida do sol, do ar de que se alimenta e do humus do próprio ambiente em que se encontra. É assim o Espírito, saído das mãos do Criador, encontramos-nos na retaguarda da vida, nos planos mais inferiores, chegando a um planeta primitivo, onde a vida ensaia os primeiros passos e, por força das circunstâncias, do determinismo da vida, estabelecido por Deus, nós estamos irremediavelmente destinados ao sucesso espiritual e moral, para que nos aproximemos do Senhor e possamos integrar em plenitude a pleia de espíritos que colabora com Ele na cocriação de outros mundos, de outras vidas. Portanto, nós, neste momento, a nossa história do pretérito conta já com milhões de anos, desde o princípio da vida, quando se gerou o nosso planeta. Muitos de nós aqui estiveram desde esses tempos. Outros vieram exilados de outros planetas, mormente do planeta Capela. Os capelinos, já no mundo, na constelação de Cocheiro, a anos-luz ainda da Terra, no momento de transformação como este em que a Terra se encontra, e que era preciso que a humanidade desse planeta avançasse, e o próprio planeta, porque a matéria também se aperfeiçoa, criando melhores condições para a vida do espírito na Terra, muitos milhões de espíritos foram relegados para este planeta, acolhidos por Jesus, a fim de trazerem àqueles que aqui se encontravam, os mais primitivos, não só na arte, na cultura, na ciência, e fizeram progredir a humanidade e, cumprida essa missão, a esmagadora maioria partiu, regressou ao seu planeta de origem. Outros ainda se situam no envolvimento na Terra e no seu envolvimento psíquico e energético, portanto, envolvente, mas
faz parte do mecanismo da vida este princípio, que é extraordinário. É a existência de Deus em nós, a sua permanência e a força divina que nos impele para a perfeição. E Deus estabeleceu que competia a cada um de nós talhar o seu próprio destino, conquistar, superar as suas limitações, as suas imperfeições. E, portanto, é a nós, espíritos mais conscientes, que nos compete usar não só a consciência, mas também o livre-arbítrio. A verdade é que, chegados aqui, já não regrediremos, porque o processo é avançar, etapa a etapa, paulatinamente. Podemos estacionar, mas a verdade é que não podemos estar ad eterno nessas circunstâncias, porque a vida criada por Deus está destinada ao aperfeiçoamento mormente dos espíritos. Portanto, nós devemos sentir-nos felizes por essa circunstância, por já conseguirmos perceber que essa força que jaz em nós, que nos impele para o bem, para cima e para o alto, é a manifestação divina em nós. O senso da consciência, da razão, do livre-arbítrio, o seu bom uso, leva-nos a progredir mais rapidamente e a chegar a esses planos mais elevados em curto espaço de tempo. Mais depressa ou mais devagar, compete-nos a nós determinar. Depende exclusivamente de nós esse trabalho. Portanto, apesar das circunstâncias por que passamos, nós ainda estamos praticamente no início da escala da classificação dos espíritos. Porque neste mundo, assim como o próprio planeta, que é um planeta de provas e expiações, e aqui, salvo raríssimas exceções, os espíritos que aqui vivem não só no plano físico, mas também no plano espiritual, somos ainda espíritos relativamente atrasados face àquilo que temos para diante. Portanto, faz parte das circunstâncias da vida no planeta, da vida dos espíritos que aqui habitam, as vicissitudes, as circunstâncias, as dores, os regates, as provas difíceis, fazem parte do próprio mundo. Porém, esses mecanismos têm por objetivo levar-nos, despertar-nos para aquilo que é o melhor para a nossa vida e aquilo que devemos fazer para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento moral. Não fora a dor, nós provavelmente não estaríamos aqui, porque não procuraríamos por respostas para as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos desaires, as nossas frustrações. E é essa dor que os bons espíritos chamam como a amiga inseparável no processo evolutivo, que muito nos auxilia na procura de soluções. E é desta forma que a mecânica da vida, a dinâmica da vida, onde a dor se encontra, que nós acabamos por despertar e acolher as propostas que os bons espíritos nos trazem, em nome de Jesus, a fim de podermos agora aproveitar a oportunidade que se abre na nossa vida. Portanto, o momento é um momento crucial na história da nossa existência. Se houver alguma dúvida, agradecemos que a coloquem, para podermos conversar um pouco. Conseguir manter-se a simplicidade de sentimentos é uma conquista valiosa que impulsiona a liberdade e a paz. O apego às complexidades da vida material encarcera o ser nas masmorras das coisas mais inúteis, a que atribui significados que realmente não possuem. Portanto, viver com simplicidade requer, sobretudo, vigilância e atenção. E seleção daquilo que
nos faz, de facto, falta e daquilo que podemos dispensar. E quando se diz o que faz falta, é aquilo que, de facto, nos pode facilitar o processo evolutivo. O que nos faz falta para viver na Terra. Dispensar aquilo que é dispensável. E quando é dispensável, quer dizer que não dependamos daquilo que é inútil, que é diferente. Uma coisa é o uso, outra coisa é a dependência. Estamos a compreender? Então, nós vivemos no mundo, temos que usar o que a vida nos oferece, mas sem que dependamos dessas circunstâncias. Porque quando partirmos para o lado de lá, vai-se revelar importante todos estes detalhes. Jesus anunciou: olhai que onde estiver o vosso tesouro... O vosso coração é o vosso tesouro. É? Onde estiver o vosso coração, está o vosso tesouro. Está certo? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro também. São as dependências. O que é que podem ser essas dependências? Podem ser uma pessoa dos nossos afetos, das nossas relações. Pode ser uma propriedade qualquer. Pode ser o nosso orgulho, o nosso egoísmo, quando nos rebelamos e não aceitamos aquilo que são as propostas da vida. Eu não sei, vou dizer um segredo. É o nosso telemóvel. Ninguém vai levar telemóvel para o lado de lá. Portanto, quando chegarem ao lado de lá, não perguntem onde é a operadora para irmos fazer um contrato para revisitar um telemóvel e um cartão. Portanto, se esquecem do telemóvel, já não pode voltar para trás para ali buscar. Portanto, passa graça, mas é só para dizer que aquilo que de facto nos faz depender amarra-nos à retaguarda. Quer dizer, quando se perspectiva, quando se revela o egoísmo nos nossos sentimentos e nos nossos propósitos. Porque o egoísmo retém, mesmo nas relações pessoais e humanas, retém. O amor liberta. Quer dizer, quando amamos alguém, nós servimos, mas não impomos. E no momento certo, aparecemos e saímos. Tendo por atenção o serviço, o apoio, o amparo a terceiros. Estamos a compreender? É por isso que muitas das vezes as relações obsessivas entre encarnados e desencarnados, vai para melhor dizermos, entre espíritos, porque às vezes nós, quando falamos da obsessão ou dos espíritos que perturbam, estamos convencidos que eles são os de lá que perturbam os de cá. Mas muitas vezes são os daqui que perturbam os de lá. Porque a relação, nós também somos espíritos. E como tal, só estamos ainda revestidos de corpo físico, mas isso não nos inibe de influenciar aqueles que já partiram. Enquanto quando nós temos dificuldade em lidar com a ausência, com a partida de um ente querido, e que julgamos absolutamente indispensável a sua presença junto de nós ou a nossa junto deles. Ora, acontece que se estabelece uma relação doentia, que é por amor, por afeto, não é por maldade. Contudo, ela é impositiva. Quer dizer, nós chamamos à nossa presença uma pessoa como se fosse um objeto. Mas a verdade é que o objeto, melhor, o nosso sentimento egoísta, trata a pessoa exatamente como um objeto. Porque é nosso, fui eu que o comprei, ou foi a mim que me deram, é meu filho, é minha mãe, é meu pai. Mas a verdade é que são as circunstâncias que nos colocam diante destas relações. E, portanto, ninguém é de ninguém. Nós estamos colocados na vida de terceiros, dos outros, dos nossos afetos e mesmo dos nossos desafetos, para podermos servir. E servir sempre com o propósito de não prender, não fixar
a si aquilo que não é nosso. Porque nosso, verdadeiramente, é o nosso caráter. Defeitos e virtudes. Isso é que é nosso. E é intransferível. E são aqueles bens, como dizia Jesus, que nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói. São nossos. E são intransferíveis. E, portanto, para onde quer que viajemos, aí estão as nossas, o nosso património. Virtudes e defeitos. Está certo? Então, mas eu não posso pensar nos meus entes queridos que partiram, nem os meus entes queridos agora podem pensar em mim. Podemos. Mas não podemos pensar, ou não devemos pensar, com egoísmo, com saudade egoísta. Mas colaborar para que estejam bem, que a relação seja uma relação, de facto, de amor, desprendida, para que os nossos sentimentos surtam efeito. Porque senão eles atraem. Quando nós pensamos sistematicamente, doentiamente, egoisticamente em terceiros, essa força atrai. E se não o visado não tem força, não tem proteção espiritual para se defender dessas pretensões, ele é atraído. É uma força de facto poderosa. E a relação estabelece-se de forma doentia. Então, sim, nós podemos continuar a relacionar-nos com os outros, encarnados ou desencarnados, mas de forma elevada, digna, respeitosa e respeitadora da liberdade dos outros. É fundamental. Porque senão estamos nós doentes e adoecemos os outros também. A simplicidade é uma característica expressiva daquele que encontrou o valioso tesouro da alegria de viver, sem impedimentos de qualquer natureza. Isto porque conseguiu vivenciar a renúncia sem os constrangimentos impostos por decisões alheias ou assinalada por conflitos desesperadores. Nós vivemos numa sociedade materialista, é uma questão cultural. A espiritualidade ocupa um lugar secundário. E mesmo assim, por força daquilo que tem sido a cultura ao longo do tempo, a cultura religiosa, esse mecanismo, nós fazemos uso dele na intenção de que ele nos sirva para a visão e para a vida material que nós pretendemos. Fiz-me entender? Então, a grande questão é esta. É o que sou, de onde venho e para onde vou. E se a visão que eu tenho da vida é uma visão espiritual, então a questão material, embora importante, porque estamos aqui, temos que viver no mundo, ela ocupa um lugar menos relevante na nossa mente. Então, nós fazemos uso da oportunidade material para o enriquecimento do espírito. E não enriquecimento moral do espírito em busca da felicidade. E não o contrário. Quer dizer, apostar e controlar o processo material da vida física à procura do consolo, da felicidade, enquanto na Terra. Nós tínhamos um amigo que o pai estava para desencarnar. E frequentava também o centro espírita, já um senhor com a idade, e um dia chamou o filho e disse: ó filho, vai ali o filho dava os passos em casa para acalmar o problema que tinha, que padecia ao pai. Mas o pai, desesperado com dores, um dia disse: ó filho, vai ali à igreja e chama o padre para me vir dar a bênção. Disse: ó pai, o senhor é espírita, então nós estamos aqui a fazer orações, a dar-lhe depois. Meu filho, vai por via das dúvidas. Portanto, ele queria ganhar de um lado e queria ganhar do outro, queria estar garantido, amparado pelos dois lados. É a nossa visão da vida. Nós de facto acreditamos em Deus, mas para já eu estou aqui e vamos tratar de ser feliz aqui de acordo com os conceitos terrenos. Depois logo se vê. Não é? Mas a verdade
é que a visão espiritual da vida liberta-nos das questões mais secundárias da existência. É por isso que Joana de Ângeles faz aqui este apelo a viver com simplicidade. E essa simplicidade significa exatamente o uso, mas não o abuso na relação com os bens materiais. Porque vamos depois ter surpresas um dia quando deixarmos o corpo físico. E vivemos excessivamente preocupados, sempre com medo. Temos que ser previdentes. Mas deixamos o carro em qualquer lado e agora os carros é uma coisa, não é? A gente vai uma vez, dá um passo à frente, dá uma volta, outra vez ao carro, volta. Eu às vezes faço isso. Já não sei se fechou ou se abriu. Abre. Fecha. Não vi as luzes. Espera aí. Abre. Fecha. Agora está bem, vamos embora. Vou a sair de casa. 3, 4 voltas na fechadura. Estou à porta do elevador. Bolas, não sei se fechei, se abri. Eu confesso uma coisa, já tenho outra preocupação, que é não só deixar a porta destrancada, como também depois ter que ouvir a minha esposa. Porque deixaste a porta destrancada, és um descuidado, entra-nos por aqui. E então já é um problema a dobrar, estão a ver? Volta atrás. Trac, trac, trac. Não, está fechado. Trac, trac, trac. Está bom, pronto. Eu quero meter dentro do elevador rapidamente, antes que me venha outra vez a ideia. Será que tu fechaste? Será que tu... Enfim. Então, quando chego à rua, já estou cansado. Já estou cansado com aquelas preocupações todas. Volta, vai, abre, fecha, ouve, tranca, luz acesa, apagada. Né? E outra, a gente abre a porta e ainda espreita lá para dentro a ver se tem alguma luz acesa. É uma festa. É uma festa. Não é? Então, são estes pequenos detalhes que nos preenchem a vida. Não é? Que nos preenchem a vida. E, quando chegamos ao lado de lá, se não tivermos libertos destas injunções todas próprias da vida física, é um problema. Eu não estou a dizer que não tenha cuidado com as luzes, nem a fechar a porta, antes pelo contrário. Não que no fim do mês as faturas aquilo pesa forte e feio, não é? Portanto, temos que ser cuidadosos. Bom, mas isto é para dizer que não devemos viver apegados às coisas. Não devemos viver apegados às coisas. Para que a vida seja, de facto, uma simplicidade e a nossa cabeça esteja, tanto quanto possível, ocupada com as situações que são, de facto, importantes para a existência. Importantes. Vocês já viram no telemóvel, por exemplo, de vez em quando, deixa lá ver, não tem nada que fazer. Deixa eu ver. A quantidade de fotografias que se tem no telemóvel. Mas, pode ser que eu tirei uma fotografia qualquer. Uma abelha que há o ar. Que propósito. Tira. Põe assim. Ei, pá. Umas ervas, um campo com umas ervas. E temos o telemóvel carregado com uma série de coisas. Com aquilo que no momento é uma atitude impulsiva que nós não conseguimos submeter à razão e depois fica ali tudo acumulado. O que era importante para nós neste momento, daqui a 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, fora, já não presta. E então, problema, substituímos aquelas por outras. Passado mais 3 meses, outra revisão ao arquivo. Ora, outra vez que não presta. Então, estas atitudes impulsivas, sem consciência daquilo que é importante para a vida, passa a ser um problema. Um problema. O ser humano não necessita dos petrechos múltiplos a que se prende, vitimado por ambições desenfreadas e desejos descontrolados. Insatisfeitos com o que tem e com as formas como se expressa, afeiçoa-se à aparência frívola que proporciona prestígio, embora ao preço decorrente da insatisfação pessoal,
das renovadas ambições, porque está sempre descontente com o que já conseguiu. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem extraordinária. Aqui no caso, porque denota bem o que hoje a lição trata. De uma rainha em França que vem dar o seu testemunho relativamente às circunstâncias que viveu enquanto encarnada. Exatamente para se referir, de certa forma, à simplicidade com que devemos viver. Enquanto na vida física, ela muitas vezes alimentava uma mendiga que lhe batia à porta. Na espiritualidade, as circunstâncias inverteram-se. Estamos a falar de uma rainha na Terra. Na espiritualidade, as circunstâncias inverteram. Quer dizer que aquele espírito a que ela matava a fome enquanto no plano físico, sob o ponto de vista espiritual, era superior, embora as aparências fossem diferentes, dadas as circunstâncias na vida física, as provas a que estavam submetidas, mas na espiritualidade a revelação foi total. E então as posições inverteram-se. E ela conclui dizendo: aquela a quem eu dava, agora tenho que pedir aqui. Portanto, encontrava-se num patamar mais elevado. Isto significa que o património moral de qualquer criatura é o património que não é muitas das vezes visível. Não é visível. E ele só se revela plenamente quando na espiritualidade. Porque o corpo engana. O corpo engana. Portanto, não só a perfeição da forma física, a sua beleza, mas também a sua degenerescência, porque às vezes na criatura disforme nós vemos um espírito que escolheu aquela prova para se libertar de circunstâncias de épocas remotas e agora necessita viver assim para que possa dar um passo mais adiante e seguro. E naturalmente que, liberto do corpo físico, o seu ambiente e as suas circunstâncias são completamente diferentes daquelas que se encontravam em que viveu na Terra. Portanto, é isso que marca a diferença e o estado evolutivo. E a simplicidade, aqui no caso, ela é fundamental para que não percamos o norte daquilo que é a nossa luta, aquilo que deve ser o nosso testemunho, a nossa vivência. Uma vida simples abre espaço para reflexões e amadurecimento psicológico que proporcionam paz. As reflexões a respeito da natureza espiritual, as razões porque estamos submetidos a estas provas, àqueles resgates, a estas dificuldades, àqueles relacionamentos. E, portanto, procurar tão intimamente quanto possível aproximar-se de Jesus e de Deus nessas reflexões, para ir buscar, para lhes beber amparo e envolvimento. Noutra condição, diz o texto, as falsas necessidades atrelam a mente ao desejo de estar em toda a parte, ao mesmo tempo, de fruir tudo em largas porções, como se isso fora possível. Nós projetamos qualquer programa, seja de trabalho, seja de lazer, aquilo motiva-nos. Traz-nos uma alegria imensa. Nós estamos febricitantes, excitados, ansiosos para podermos fruir desses momentos. Depois, passa o período, ao fim de 1 mês, 2 meses, tudo se esfumou na poeira do tempo. Já não nos lembramos. Se estamos excitados e a viver na crista da onda, resultante das emoções precipitadas, a seguir procuramos encontrar outras oportunidades que nos venham manter agitados. E assim sucessivamente. E à medida que vamos caminhando, não damos conta que, de facto, as nossas opções, muitas das vezes,
trazem-nos insatisfação, porque elas não nos realizam espiritualmente. São as vivências do momento. São o prazer do momento, mas não a emoção que resulta da reflexão, da intimidade e das opções firmes que nos colocam norteados para Jesus e para Deus. E daí a razão do espírito se encontrar insatisfeito, muitas das vezes triste, frustrado, porque as vivências do plano físico, as experiências do plano físico não satisfazem. Não satisfazem. Porque o espírito, verdadeiramente, na sua essência divina, não se identifica com a vida material. Nós estamos na Terra na condição de exilados. Estamos na condição de exilados na Terra. E como tal, o espírito, por si só, é um tormento para o espírito, uma insatisfação, uma frustração, porque o espírito anseia por felicidade, anseia pelo bem, anseia pelo amor, por essas condições pelas quais nós estamos a trabalhar e a procurar encontrar para nos satisfazer espiritualmente. Porque, de contrário, vivemos frustrados, insatisfeitos, sempre à procura do melhor que não chega no mundo material. E porque não o consegue, aflige-se aquele que assim se comporta em demasia e desencanta-se com o que dispõe, com as dádivas abençoadas da existência que já não satisfazem a ganância do ter e do poder. Quando se adota a simplicidade, o verbo torna-se gentil, edificante, porque não se encarrega de ferir ou malsinar os outros mediante os graves descalabros da maledicência e da calúnia. Evita interferir nos comportamentos com opiniões não solicitadas, mantendo-se sóbrio e fraternal em todas as circunstâncias. Aqui já é um bocado mais difícil. Nós mantermos silenciosos é um problema muito, muito grande. Porque ainda gostamos de dar opinião sobre tudo e sobre nada. O primeiro impulso, sem refletir, muitas das vezes, nós opinamos. Não é verdade? É? Opinamos, precipitamos muitas vezes e até dizemos como é que os outros devem viver. Não faça assim, faça assado. Não faça assado, faça assim. Como se nós tivéssemos esse direito. Cada um é portador de livre-arbítrio. Cada um é um mundo próprio. E cada um é suficientemente inteligente para fazer as suas próprias opções. Aquilo que é bom para mim não é necessariamente bom para os outros. E pensar com os outros não é pensar pelos outros. Porque quando eu penso ou pretendo pensar com os outros, é porque os outros me solicitam ajuda para pensar. Então aqui é seguir o pensamento do outro. É seguir o pensamento do outro. Procurando auxiliar a visualizar melhor aquilo que pretende ou a meta que pretende atingir. Porque nós somos criaturas independentes, não dependemos uns dos outros, embora sejamos criaturas gregárias, isto é, vivemos solidariamente, mas a ajuda que chega, ou que possamos dar, deve ser respeitadora da liberdade e do direito dos outros. E porquê? Porque cada um segue no seu próprio ritmo de crescimento e ascensional. Não é verdade? Então nós temos que respeitar. Não podemos ser impositivos, nem administradores da intimidade dos outros, da vida dos outros, de dizer que deve fazer isto ou não deve fazer aquilo. Não. As minhas experiências não têm necessariamente
que ser iguais às experiências dos outros, ou vice-versa. E, portanto, é nesta relação, melhor dizendo, neste posicionamento, que devem crescer as relações e fortificar-se. Porque quando a relação é impositiva, seja numa relação a dois, de família, de amigos, seja quais forem essas relações, elas devem ser respeitadoras da liberdade de cada um. Porquê? Porque cada um tem que tomar consciência e razão sobre as opções que toma. E essas experiências vão ajudá-lo a crescer intimamente. Até podem desembocar num erro que não era previsível. Mas essa experiência, o que é que nos vai dizer? É a mesma coisa que um viajante. O que nós somos, o espírito, é um viajante da vida. Ora, muitas das vezes nós vamos a conduzir ou vamos pela rua, o caminho para ali é este, o mais viável, o mais curto, o que mais me convém. E eu estou convencido que é ele. Chego a certo ponto e concluo. Enganei-me, não é por aqui. O que é que eu faço? Venho e vou tomar outra via. É uma experiência. Da próxima vez eu já sei que o caminho não é por ali, é por aqui. Mas foi resultante daquela experiência que eu aprendi que o caminho não é por ali, que é por aqui. Ora, como nós estamos no ritmo próprio, com o seu programa próprio, com as suas condições próprias, então nós temos que nos respeitar mutuamente e compreender o direito que todos temos de seguir na nossa marcha. Não convém, nem é conveniente empurrar muito, porque senão caímos. E as experiências, que muitas das vezes são dolorosas, não têm a ver propriamente com as nossas opções, mas porque nos deixamos impressionar e sujeitar pelas opções dos outros, pela imposição dos outros. E é compreensível que os bons espíritos que nos tutelam não nos forçam a tomar decisões. Eles podem sugerir uma opinião, um esclarecimento sobre qualquer dúvida, mas não forçam. A liberdade, a tomada de decisões tem que ser nossa. Então, essa decisão, ele tem um painel de opções diante de si e ele toma aquela que lhe for mais conveniente. Portanto, as consequências dizem respeito ao próprio espírito. Porque senão o que é que eu vou dizer logo? Eu fiz aquilo que disse aqui o meu guia espiritual e afinal não era por ali, é por aqui. Não era que eu ia dizer logo? É logo. Mas, quando a relação é impositiva, que é o que se fazem os espíritos mais atrasados, inferiores, quando há essa relação, eles impõem. Eles dizem, vai por ali, é por ali, faz assim. Quando nós nos sujeitamos, é evidente que nós seguimos um caminho que não é o nosso e depois temos que arcar com as responsabilidades. Portanto, a nossa relação, volto a dizer, com os outros é de respeito pelo património de cada um, pela liberdade de cada um, e não impositivos. Alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. O excesso de palavras irrefletidas sempre acende o fogaréu dos sentimentos perversos que se transformam em chamas de cólera e agressividade. Portanto, poder controlar e gerir as palavras é tão importante como controlar e gerir silêncios nos nossos relacionamentos. Para que nos possamos manter em paz e manter também os outros em paz. A simplicidade abre as portas das amizades legítimas por propiciar lealdade e alegria de convivência fraternal. Quando se sugere renúncia na existência terrena, pensa-se logo em sacrifícios e austeridades que atormentam. Crê-se equivocadamente que todos aqueles que optaram por uma vida simples tiveram que realizar grandes esforços, submetendo-se a tormentos interiores múltiplos. Portanto, que as criaturas tivessem que dispensar aquilo que mais lhes dizia na vida
E, portanto, isso seria um tormento. Não. As opções, as mudanças devem ser sempre realizadas quando nós estamos preparados para isso. Porque senão somos forçados e estamos sempre a olhar para trás. Porquê? Porque continuamos presos ao passado. Se as opções para a mudança forem conscientes, então quer dizer que nós cortamos com as amarras que nos prendiam ao passado. Agora o nosso caminho é em frente. É noutro sentido. As nossas motivações têm que ser para aquele objetivo que nós traçamos. Porque chegamos à conclusão que aqueles hábitos de onde partimos e que deixamos para trás já não nos dizem nada. Puderam ter a sua eficácia, a sua importância até determinado ponto. Quando a criatura ganhou uma nova consciência sobre a própria existência e sentiu que tinha que proceder à mudança, ele fala livremente, em consciência, respeitando as suas opções e cortando as amarras do passado. É assim que o crescimento se faz. Quando isto não acontece, quando não há mudanças conscientes, nós continuamos retidos ao passado. Quer dizer que a imagem que me vem à mente, daqueles do jumping, quando estamos no alto de um penhasco ou de uma ponte, que trazemos uma corda aqui, um elástico amarrado à cinta, atiramos lá de cima, a gente vai, quase bate lá embaixo, mas volta ao ponto de origem. É exatamente assim. Eu quero, mas não chego lá. Volto atrás. Porque, em boa verdade, eu continuo com o elástico amarrado à cinta àquilo que me prende lá para trás. E vou lá para sempre. Vou lá sempre. E por isso, nós dizemos assim, é tão difícil a mudança. É, porque eu não considerei, em boa verdade, mudar. Porquê? Se eu quero mudar para evoluir, tenho que ter a consciência de que o ponto em que me encontro e aquilo que me incomoda não é conveniente. E como tal, tenho que substituir a inconveniência pela conveniência. Então, eu próprio tomo a liberdade de cortar o elástico que me prende ao passado. E livre disso, agora consciente, eu estou focado naquele ponto para onde me dirijo agora. É isso que me vai motivar. Porque eu estou consciente de que o meio em que eu vivia, não era o conveniente. Fazia-me mal à saúde, fazia-me mal ao espírito, perturbava-me, essa coisa toda. Mas agora não. Eu agora estou mais consciente daquilo que é a minha existência, o que me compete realizar e, como tal, eu tomo a decisão de mudar. E, como tal, corto o elástico e sigo adiante. Porque senão, quando estou a chegar quase lá, volto outra vez cá atrás. E vai assim sucessivamente. A proposta de renúncia, porém, direciona-se para o abandono dos excessos de toda a natureza e tudo quanto passa a secundário ganha um valor exorbitante, porque somente possui o significado que lhe é atribuído. Portanto, aquilo que não tem importância, de facto, porque o meu objetivo agora é outro, deixou de ter importância. É tão simples quanto isso. Não é verdade? Nós deixamos para trás aquilo que já não nos serve. Sim. E aquilo que passa a ser a meta do nosso destino, das nossas opções, ganha uma outra dimensão, ganha uma outra importância e, portanto, um valor acrescido. E assim afastamos-nos da retaguarda. E é assim que vai o processo evolutivo crescendo paulatinamente. Quando se sugere renúncia na existência terrena, pensa-se logo que sacrifício... Não é este. Perdão. É este. Muitos indivíduos atormentam-se e queixam-se por ocorrências desagradáveis, as engenharias do cotidiano, vitalizando as lembranças infelizes que são filhas diletas do ego ferido e dos caprichos do orgulho. As circunstâncias da vida
já o dissemos na nota introdutória, que nós vivemos num mundo de provas e expiações e não nos podemos furtar à dinâmica da vida. Não só por questões de resgate e de provas espirituais que nos levam, que nos impelem no crescimento espiritual que é necessário fazer-se e do qual nós não nos podemos furtar, mas também as circunstâncias da vida física. A matéria orgânica, ela degenera, envelhece. Não é verdade? Embora isso não nos agrade muito. Mas são as circunstâncias da vida. Não é verdade? Ora, é natural que a própria matéria vulcânica, a matéria mais densa, as rochas, tudo aquilo que existe no planeta, também se modifica. A matéria modifica-se e vai criando novas condições de vida no planeta à medida que o espírito também for evoluindo. Porque a matéria existe para servir o espírito. Mesmo a matéria física, do corpo físico. E ela degenera, transforma-se. E um dia o espírito parte, quando já não depende, digamos que emocionalmente, da vida física, o corpo foi um instrumento de que ele se serviu e acabou. No próximo programa, ele vai criar um novo corpo. Quiçá mais bonito que o anterior, mas que vai ser uma vestimenta fundamental para o crescimento do próprio espírito, nessa nova experiência. E assim sucessivamente. Portanto, quer dizer que nós já tivemos milhares de corpos lá para trás, nestas ou naquelas circunstâncias. E o espírito vive aqui neste momento uma nova oportunidade, com um novo corpo, mas que é um instrumento para o espírito poder evoluir, trabalhar e evoluir, enquanto no corpo físico. E porquê que nós temos que encarnar? Temos que encarnar porque nós temos que restabelecer o equilíbrio com as leis divinas às quais nos encontramos submetidos e, como tal, ajustarmos-nos à ordem divina e aquilo que é o nosso passado, mais recente sobretudo, ele influi, enquanto na espiritualidade, influi-nos de forma negativa. Quem é que sabe aqui quem eu fui no passado? Ninguém sabe. Não é verdade? Mas eu tenho uma história, como qualquer um de nós tem uma história. Imaginem o senhor se aqui apresentava-se não quem aqui está, com esta aparência, mas o malfeitor do passado, que eu fui. Estariam tão relaxados assim, ai, tu foste fresco, foste, olha. E eu para ver outro, olha, tu também, deixa estar que foste uma flor. Eram estes os nossos pensamentos. Tu foste jeitoso, sim senhor, e agora estás aqui armado em pregadores, mas tu tens muito a dever à lei lá. Reparem, estamos escondidos no corpo físico, refugiados no corpo físico. A misericórdia divina. Porque, para além disso, aquilo que são as nossas dívidas do passado pesam sobremaneira sobre nós. Porque do lado de lá nós temos maior consciência de quem fomos no passado. Para compreender melhor as vicissitudes da vida. E quando já temos condições. Porque há circunstâncias em que os benfeitores espirituais que nos tutelam não nos permitem conhecer o passado. Porque senão enlouquecemos. E então a programação seguinte é de uma reencarnação compulsória, quase imediata. Para que o espírito possa serenar, resgatar as suas faltas, fortalecer-se intimamente, para depois conhecer no futuro imediato ou mais adiante, poder conhecer o seu passado. Que todos vamos conhecê-lo. Mas para a proteção do próprio espírito, da sua saúde mental, os benfeitores não permitem, evitam que eles cheguem ao passado.
Nós temos um caso que é equivalente, semelhante, para quem já leu as obras de André Luiz. Ele foi resgatado para o nosso lar e, a partir de certa altura, ele quis voltar à família, ao lar. Durante aquele período de tempo, a vida da família já tinha evoluído, já se tinha alterado. Nas suas relações sociais e familiares, já se tinha alterado. E o mentor espiritual disse: não é oportuno ir nesta altura à sua família, visitar a sua família. E ele da primeira vez sossegou, mas insistiu, e tanto insistiu que o seu mentor espiritual direto colocou a questão superiormente. E ele foi chamado e foi recomendado. Mas, face à insistência, permitiram. Foi teimoso. Não acatou as orientações. E a verdade é que aquilo que ele veio a presenciar na Terra foi razão para o perturbar de novo e remetê-lo novamente às veredas de sofrimento infernal de onde ele tinha sido resgatado. E andou ali a rolar mais não sei quanto tempo, até que os benfeitores chegaram à altura, pronto. Ele agora já purgou mais um bocadinho. Eu costumo dizer, nós somos como pedras com arestas vivas. Aquelas pedras que estão ali na orla do mar, na praia, aqueles seixos redondinhos que ali estão, que nós gostamos muito, já tiveram arestas vivas. É assim que nós somos, o nosso espírito. A dor tem essa função, leva e traz, leva e traz. Neste mecanismo da vida, o espírito vai se alinhando, vai se humilhando, vai se acalmando. Então, agora sim, vai lá buscá-lo. Foram resgatá-lo de novo e depois disseram: está a ver porque é que nós estamos a fazer aquela recomendação? E agora disseram: você não tem o direito de interferir na vida de terceiros. São a sua família, mas não são propriedade sua. Você tem que respeitar as opções. Certo? Então, é por isso que muitas das vezes nós não estamos em condições de poder conhecer o passado. Mas se nós quisermos, por aquilo que são as nossas tendências, os nossos pendores de egoísmo ou de orgulho, já podemos fazer uma ideia da razão por que estamos submetidos a esta ou aquela prova. Porque no passado nós fomos difíceis, perdulários, e não aproveitámos a oportunidade. E agora, como estamos em prova ou resgate, Deus, na infinita misericórdia, entendeu que o corpo físico era o veículo apropriado para que o espírito se refugiasse e não estivesse sujeito a essas pressões do passado. Os acontecimentos passados já não existem, senão na memória que os mantém vivos, devendo ser desconsiderados por inexistentes. Está certo? Não há alguma dúvida? Então, o passado já passou. O ontem já não volta. Então, não vale a pena nós estarmos presos ao passado. O que é que o passado nos provocou? Esta ou aquela dificuldade. Se tivermos que reparar, reparemos-la, mas não fiquemos presos ao passado. Então, é o presente e o futuro. Presente e futuro. E o presente para viver em plenitude tanto quanto possível e reparando possivelmente o passado e preparando o futuro para que seja melhor do que o presente. Então, este é o mecanismo de libertação. E porquê? Nós podemos desencarnar, ou melhor, quando desencarnar, melhor dizendo, podemos ficar estacionados no tempo. Eu podia estar por me encontrar preso ao passado, dava muito prazer aqui estar neste sítio, ele já não existe, mas contudo eu continuo preso. Porquê? Porque a mente é uma força poderosa, construtora, e eu projeto essa imagem à minha volta.
projeto essa imagem através do pensamento, recordações do passado, e é nesse meio que eu estou a viver, como se fosse autêntico. Esta sala, as mesmas cores, luzes, tudo. E posso até ter outros companheiros junto de mim. E nós podemos estar meses, anos ou séculos assim. E convencidos de que é a plenitude da vida que eu estou a viver neste momento. Mas não é verdade. É tudo fruto da minha prisão ao passado, da minha retenção ao passado, da minha vontade em permanecer no passado e não seguir adiante. Até que, de repente, quando os espíritos, muitas das vezes, chegam aos trabalhos de assistência espiritual, no contacto com o campo energético e vibratório do médium, eles levam aquilo que nós chamamos um choque anímico. É como se fosse um choque elétrico. E, de repente, eles saem daquele torpor e dão conta que estão numa realidade diferente. Então nós estamos a falar com um espírito que muitas das vezes está parado desde o tempo da Idade Média. Séculos atrás. E todas estas modernidades que nós temos, conforto, telefones, computadores, tudo, não conhecem, automóveis, não conhecem. Porque ficaram parados no tempo, por força do seu pensamento e da sua vontade. Estamos a compreender? Então, esta é a necessidade, a importância de seguirmos adiante. A seguirmos adiante. Trabalharmos isso conscientemente. Assim, considerando o passado, não pode ser recuperado conservando-lhe os miasmas e os efeitos inquietadores. Esses miasmas são organismos vivos criados pela mente que acabam por nos envolver todo o campo energético e gravitam em torno de nós. Gravitam em torno de nós. E prejudicam-nos em termos de saúde. São microscópicos, mas são vivos e atuantes. Vivos e atuantes. E é no campo vibratório, no campo energético que eles se movimentam por força do nosso pensamento. E acabam por penetrar não só no perispírito e sucessivamente no corpo físico, trazendo-nos problemas orgânicos graves. Então, nós estamos a falar de um problema auto-obsessivo. Quer dizer que é o próprio espírito que se prejudica a si mesmo. Estamos a compreender? Portanto, às vezes, nós estamos à procura de espíritos, portanto, de forças externas, que julgamos que nos vêm prejudicar, mas não cuidamos de saber como é que se encontra a nossa casa mental. Se ela se encontra higienizada, bons pensamentos, bons sentimentos, ou se, por outro lado, cheia de teias de aranha, que são pensamentos pessimistas, presos ao passado, de reclamação, eu agora já não sou feliz, eu era feliz era antigamente, agora a vida já não interessa, tudo se modificou, estamos presos ao passado. E isso influi no nosso equilíbrio mental. No nosso equilíbrio mental. Portanto, somos doentes mentais por força da persistência do passado, das ligações do passado. E estamos em desequilíbrio. E isso tem efeitos não só espirituais, porque atrai espíritos de baixo pendor, como também nos desequilibra a rede nervosa e cerebral. Estamos a compreender? Então, a partir de hoje, já não há mais tudo a usar a tesoura. A cortar o passado. O passado, isto é, as ligações ao passado, não é? Nós não podemos pensar no passado. Podemos. Olha que engraçado. Eu conheci esta pessoa há anos que não vejo. Ou tive esta experiência muito positiva ou aquela. Tudo bem. Mas tudo ficou lá, no sítio. Já não vale a pena voltar atrás. Costuma-se dizer, há um ditado popular, não sei se estou correto, diz assim: a água só passa uma vez por baixo da ponte. Não volta a repetir. Não é? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. A adoção da miséria espontânea em nome da renúncia faz com que o indivíduo se torne inútil na sociedade, tornando-se num peso a ser carregado. A simplicidade que se estrutura na renúncia
natural de todo o excesso, pode ser desnecessário, liberta o espírito das fixações e temor das perdas. Portanto, nós não temos que cair na miséria para sermos perfeitos. Nós temos dois casos muito interessantes no Evangelho. Um, o de Zaqueu. Lembram-se? Eu não vou pedir para me dizer o que é que... Posso pedir? E outro, é o caso do mancebo que se aproximou de Jesus e que ouviu falar, e Jesus disse-lhe. Ele disse que ia-se propor o que é que precisava para entrar no reino dos céus. E ele disse, vai, vende todos os teus bens aos pobres, doa os teus bens todos e depois vem. Mas é interessante que a Zaqueu ele não disse isso. E Zaqueu era um homem riquíssimo, um cobrador de impostos. E porquê? Agora é que eu quero ver. E porquê? Não vou ajudar. Porque ele já tinha méritos, já era um indivíduo, um espírito elevado. Está Portanto, quase lá. apesar da sua ação, ele, portanto, Era a vontade sincera de mudar. E também tinha, exato. Exatamente. O César tem a vontade sincera de mudar. Reparem que, enquanto Zaqueu disse espontaneamente a Jesus, eu vou devolver aos pobres tudo quanto... Não, vou devolver a quem cobrei indevidamente, cento por um. E o restante vou dar aos pobres. Ele tomou esta iniciativa. Era o desejo de mudança, o desejo sincero de mudança. O outro, Jesus estava a falar com ele e sabia o que é que ele estava a pensar. Jesus era um médico de alta potência. Portanto, sabia perfeitamente o que ia na casa íntima da criatura. E sabia que ele não tinha vontade nenhuma de mudar. Aquilo era só a conversa. Quer dizer, ele queria seguir Jesus, mas tinha que trazer todos os bens dele. E Jesus diz-lhe, lança-lhe esse desafio. Vai e vende todos os teus bens e depois volta. E ele não fez isso. E, portanto, é essa a diferença exatamente. E Jesus não disse a Zaqueu, não, tu tens que te despojar de todos os teus bens. Não, o próprio, em consciência, sentiu que havia indevidamente cobrado impostos a terceiros e que era necessário devolver aos legítimos proprietários aquilo que indevidamente lhes retirou. Portanto, não foi preciso dizer mais nada. O próprio Espírito tinha a consciência disso, da mudança. E por isso Jesus não lhe faz proposta nenhuma. Só lhe diz que quer ir à casa dele, partilhar com ele a refeição. É o Alexandre. Aquilo que o Alexandre falou. Um estava a pegar e o outro não. Exatamente. Exatamente. Portanto, lidou conscientemente com o património de forma sensata. Muito bem. Nós vamos terminar aqui. Inevitavelmente, quando ocorre a desencarnação, à semelhança do renascimento no corpo físico, quando se chega sem nada, em total nudez, também se dá o despojamento de tudo e do próprio corpo. A criatura humana pode ser considerada conforme os seus apegos e suas renúncias. Está certo? Então, são estes apegos e renúncias que nos fazem a diferença já hoje e muito mais quando partirmos para a espiritualidade. Então, estes são momentos de muita alegria, porque também tivemos a oportunidade de refletir sobre as lições que Joana de Ângeles nos deixa, que muito nos auxiliam no trabalho de renovação espiritual e moral. Há alguma questão que queiram colocar relativamente à matéria apresentada ou está tudo aprendido? Muito bem. Então, vamos pedir licença para o encerramento do trabalho.
unimos os pensamentos a Jesus como que um feixe de varas que se une, iluminado pelos bons propósitos que nos alimentam a alma e nos procuram facultar o esclarecimento junto dos bons espíritos que nos amparam em nome do Senhor. Querido Jesus, nesta manhã que se preenche de alegrias e de paz, queremos agradecer-vos pela oportunidade, não podendo deixar de rogar por aqueles que sofrem e que aqui se encontram connosco, sobretudo na envolvência espiritual, em recobro, em terapia espiritual, para que a nossa humilde oração os envolva e ampare, levando-lhes ânimo, coragem, porque tudo se ultrapassará. A misericórdia divina é inesgotável. E todos, sem exceção, somos seus filhos. E Ele deseja que todos nós saibamos aproveitar as oportunidades de crescimento para melhor e mais rapidamente nos aproximarmos do seu campo magnético, energético e vibratório. Lembramos, Senhor, aqueles que são fonte da nossa preocupação. Familiares, amigos, relações sociais. Por eles rogamos, Senhor. Por todos quantos aqui acorrem nos dois planos da vida em busca de esclarecimento e consolo. Que o Teu amor nos envolva e envolva toda a humanidade, todo o planeta e a envolvência espiritual, sobretudo nas regiões onde se encontram as comunidades de sofrimento, espíritos empedernidos que sofrem por orgulho e egoísmo, para que sintam a aproximação das equipas de resgate, entregando-se humildemente àqueles que em vosso nome trabalham em favor do bem. Mestre querido, pedimos licença para o encerramento do trabalho, reiterando os nossos agradecimentos pela oportunidade. Muito obrigado.